bem com você? É um prazer ter você aqui no nosso quadro, né? A gente já trouxe tantas mulheres importantes como jornalistas, fãs de esporte, e você agora que tá nessa função, né? Que já foi atleta e agora tá atuando também como comentarista, né? Já trabalhou muito nessa área e conhece muito, não só sobre futebol, né? Consome esporte também, a gente acompanha você, né, nas nossas redes sociais também, sempre postando sua rotina, é muito bacana de ver e a gente tá muito animada de bater esse papo. Oi, Isabela, oi, Vitória, e a turma inteira do Esportudo, né? Quando me surgiu o convite, eu fiquei muito feliz, tanto que eu topei na hora, você lembra disso. Só tivemos que adequar a agenda, né? Mas eu tô muito feliz pelo convite, espero dividir muitas coisas com vocês e que a turma curta esse nosso bate-papo. É isso. Então, já vou direto nas perguntas pra gente começar, depois a Badine também vai me acompanhando, a gente vai intercalando. Mas a primeira, né, é pra falar sobre o início, porque muita gente já te conhece hoje em dia, até mesmo só pela carreira, né, como comentarista, mas porque te vê ali. Mas quem não sabe muito também, a Aline já jogou aí na minha infância, eu assistia muito, gostava, e né, acompanho até hoje em tudo que faz, porque é uma referência. Eu queria que você contasse como que foi, né, pro momento que o futebol entrou na sua vida. Olha, eu acho que a minha história, Isa, é igual a de todas as jogadoras, né? Começamos no meio dos meninos, no meio dos primos, na rua. Enquanto minhas primas brincavam de boneca ou dançavam El Chan, que era o que fazia sucesso na nossa época, e eu ficava nessas datas de aniversário, eu ficava jogando bola com meus primos, no meio deles, e era como se fosse um menino no meio deles. Eu tinha toda a paixão pelo futebol desde cedo, desde meus 4, 3 anos, 5 anos de idade. A Copa de 94 para mim foi muito marcante, porque eu lembro que na época eu tinha 6 anos, o meu irmão fazia de conta que era o Romário e eu fazia de conta que era o Bebeto. Então eu sempre cito essa Copa do Mundo de 94, porque foi muito marcante. E eu tinha 6 anos, só que eu já jogava, já brincava, já tudo. Então era uma coisa muito natural, né? Desde novinha, com futebol, com os meus primos, no colégio, na época, no colégio, poucas meninas jogavam futebol e eu lembro que eu era a sensação, né? Novinha, a sensação que jogava no meio dos meninos e as meninas não jogavam ali, mas todo mundo ali atiçado e tudo. Mas a minha infância foi completamente rodeada da bola, fiz escolinha, né? Quando fui crescendo e tudo, fiz escolinha só era a única no meio dos meninos. Então era uma coisa muito natural e muito comum, mas que na época para uma menina não era tanto, né? Hoje a gente já vê, graças a Deus, uma forma mais natural. Mas eu era uma no meio deles. Essa foi um marco assim na minha infância. E depois, quando você viu que podia ser algo assim pra você fazer, nossa, eu quero realmente trabalhar com isso, né? Eu quero só jogar futebol. Eu já vi outras entrevistas onde você falou, né, como sua família foi importante. Mas você lembra, tipo, ai, nossa, que foi uma virada de chave de falar, eu vou fazer isso, agora tá aparecendo também oportunidade e conseguir pelo menos chegar aqui onde eu quero. Isa, minha família sempre me apoiou e me incentivou, né? Eles sempre tinham orgulho e falavam para todo mundo e gravavam vídeo, mandavam para os Estados Unidos, porque na época a gente não sabia que tinha futebol feminino no Brasil, essa é a grande verdade, né? Então a gente sabia que tinha uma mapaense jogando vôlei nos Estados Unidos. Aí o pai fez uma produção de vídeo, mandou para lá, não sabemos o que deu nem nada. E eu fui crescendo, até que eu tive 14, 15 anos, mentira, 16 anos. E já estava numa fase de adolescência, já estava saindo, já estava até praticando outro esporte, porque não tinha nada no futebol feminino no Brasil. Eu falei, vou me aventurar no basquete, né? Minhas amigas do colégio todas jogam. E aí eu jogava futebol mais como uma pelada mesmo, assim, uma vez ou outra e tudo. E o basquete era o que eu comecei a treinar, né? Porque eu não tinha para onde ir no futebol feminino, né? Eu não tinha noção de nada e haja a gente dar um Google, né? Porque era computador normal mesmo, né? Eu pesquisava e nada. Aí tinha jogo da seleção e aí eu pesquisava jogadora X e não achava nada, enfim. Eu não sabia absolutamente nada sobre, né? E até que, com 16 anos, meu pai foi para o Rio de Janeiro fazer um curso de 1 ano e a família inteira foi junto, né? A família inteira foi junto. E, cara, é coisa de Deus, assim. Julho é uma época de frio lá, né? Aqui também, óbvio. A gente queria conhecer 2 cidades de frio e a gente escolheu Teresópolis e Petrópolis. E no caminho do hotel em Teresópolis, a gente olhou para baixo, a gente não sabia, ali era a Granja Comari. E meu pai, olha, filha, tem um monte de menina jogando. Minha mãe, gente, um monte de menina, quem são essas meninas? Vamos ver. Depois que a gente foi ter noção que ali era a Granja Comari, que provavelmente era uma seleção feminina jogando, treinando ali, né?
Cara, a gente nem foi pro hotel, a gente deu meia volta, a gente desceu. E meu pai tentou de tudo para falar com o coordenador na época, com o diretor da época. Era a seleção sub-20 que tava jogando. Era a Érica, treinando. Érica, Dani, Maurine, Rosana, não a Rosana, outra Rosana. Enfim, um monte de jogadora que posteriormente se tornariam minhas amigas de clube, né? E amigas também. E meu pai insistiu, fez de tudo pra eu fazer um teste. Aí o cara do telefone do diretor de pro hotel, meu pai ficou ligando, enchendo o saco do Paulo, que hoje é falecido. Ele falou, mas aqui é a seleção brasileira, não existe teste, não tem como. E a gente veio dar uma paz só por causa disso. Mentira que a gente já estava no Rio de Janeiro já há 6 meses. A gente veio dar uma paz por causa disso, por favor. E traz essa menina amanhã aí. E aí eu fui, né? E aí eles, cadê a chuteira? Eu falei, não tenho chuteira. Não tenho short, não tenho roupa, não tenho nada. Ele aí me deram um material lá e aí eu fiz foi um teste, né? Mas ali foi o início, quando eu falei, caramba, aquele sonho que estava adormecido ali atrás pode se tornar realidade, né? E eles falaram, olha, ela tem jeito, né? Tem futuro. Eu nem toquei na bola para ver o nível de diferença físico, né? Porque eu não jogava e ela já era na seleção sub-20, né? E aí eles falaram, mas vamos subir, vamos conversar. E aí a gente subiu, a gente almoçou com a seleção na época e tudo. Ele falou, olha, futebol feminino no Brasil realmente é complicado. Não tem muita opção. No Rio de Janeiro não tem opção. Meu pai, quando a gente chegou no Rio, meu pai procurou também clube de futebol feminino, não tinha, né? E aí ele falou assim, tem que mandar ela para São Paulo. Tem que mandar ela para São Paulo, que lá tem futebol feminino, né? Lá tem o Juventus, São Caetano, tem alguns times. E tanto que a maioria dessas jogadoras do Sub-20 são de lá. Meu pai, beleza, me dá o telefone. Pegou o telefone, a gente entrou em contato com esses 2 clubes. Menina, uma semana, minha mãe virou, filha, é isso que você quer? Filho, meu pai, é isso que você quer? Falei, mãe, a minha infância inteira foi imaginando eu jogar futebol por uma faculdade. Não era nem questão de remuneração. Era mais assim, ter um motivo para jogar futebol e talvez a faculdade pudesse ser isso, né? E me botaram no carro, a gente foi, eles vieram do Rio de Janeiro para São Paulo, e aí eu cheguei no Juventus e minha vida mudou ali da água pro vinho, eu tinha 16 anos, meus pais me deixaram, foi um chororô absurdo ali, e fiquei no Juventus pouco tempo, na verdade, fiquei até o final do ano, uns 4, 5 meses, e aí no outro ano, em 2006, eu já iniciei no Santos, né, e aí foi que foi. Então foi muito rápido, tudo do nada, com Deus colocando ali a Granja com Maria, a escolha e tudo, e minha vida mudou assim, ó, em menos de uma semana. Nossa, incrível, assim, porque eu fico imaginando, porque se a gente pensa que hoje o futebol feminino, ele ainda é uma categoria no Brasil que não é completamente estruturada no sentido de categorias de base e tudo mais, imagino como era naquela época, ainda menos desenvolvido. Então, realmente, fico feliz que porque era para ser, né? Realmente você achou e eles te acharam de uma forma muito surpreendente. E o meu pai também é coordenador de escolinha no interior do Rio, já foi coordenador de escolinha no Vasco. E é realmente uma coisa que ele fala, que vem crescendo cada vez mais a demanda de mulheres, de meninas, pelo esporte, pelo futebol. E o Brasil, eu acho, né? Eu não sei se você concorda da sua opinião, mas eu acho que ainda não está pronto para absorver toda essa demanda. Então, que sorte, que bom que você encontrou e que eles te encontraram. Agora, Aline, falando mais um pouco sobre o futuro, né? Pós-futebol. Você teve vasta experiência com futebol internacional, futebol do Brasil, futebol profissional. Eu queria saber como que foi para você a experiência, como que foi essa virada do esporte para o jornalismo, que é o que você faz hoje. Teve um momento específico que você pensou, cara, eu quero muito estar do outro lado agora, eu gostaria muito de fazer alguma coisa nesse sentido? Só um detalhe, Vagine, mas é verdade, seu pai tem razão, né? Tem muita menina querendo e também acho que o Brasil não está preparado ainda, né? Então, que cada vez mais os clubes abram as portas, né, para o desenvolvimento da modalidade no país. Eu vou tentar ser breve, tá, gente? Se eu ficar contando, vai ficar tudo muito longo, né? Mas eu não sabia o que eu queria fazer na faculdade, né? Só queria saber de futebol, né? De futebol. E aí eu cheguei a fazer direito 6 meses. Falei, pelo amor de Deus, isso não tem nada a ver comigo. Aí eu tentei fugir da educação física, né? Até entender de fato o que é educação física. E na época o Santos, né? Não era esse Santos que a gente tá vendo. Era a época onde começou a ficar esse da vida famosa, etc.
eu era sempre uma que dava a cara para a entrevista. Eu era escolhida para dar as caras à entrevista. Sempre o Cleiton e a Dani, esposa dele, me falava: Calan, vai você lá, dá entrevista e tal. E a Dani falou: você tem tudo a ver com jornalismo. Eu falei: Dani, mas eu odeio ler, Dani. Não faz sentido. Isso. Ela não arrisca. Fiz a prova, né? E comecei a cursar, de fato, jornalismo. Eu demorei 10 anos para me formar, porque eu priorizava muito a seleção brasileira, priorizava as competições. Aí eu saía 2 meses para casa de treino depois de competição. Aí eu já deixava o semestre para lá. Então eu conheci várias turmas no meio disso tudo, né? Fora isso, foi um ponto marcante na minha vida. Eu tive 3 cirurgias no joelho. A primeira eu tirei de letra. A segunda eu também tirei de letra. Essa segunda eu já estava com uns 26 anos, mais ou menos 27, não lembro ao certo. E aí eu me recuperei dessa segunda vez. E assim que eu me recuperei, eu fui para campo. Fui, inclusive, convocada para a seleção pela Emily Lima. E eu me lesionei novamente. Então, essa terceira lesão colada com a segunda, porque ao invés de eu ficar 1 ano, eu acabei ficando 2 anos sem jogar, para mim foi um chute. Foi uma bolada no peito, assim, daquelas que doem, né? Porque você ficar 1 ano já é muito difícil. Agora, ficar 2 anos, você voltar para estaca zero, para fisioterapia, tudo que você construiu, Fiorini vai ter que ir lá e lutar novamente. Então foi quando eu falei: é hora de priorizar minha faculdade e fazer a minha transição, de fato, para o jornalismo. Eu acho que eu tinha 28 anos, eu não era velha, assim, na época, né? E eu sempre tive essa preocupação: caramba, e se quando eu parar de jogar, o que eu vou fazer? O futebol feminino não era como hoje, né? Eu tô falando de pouco tempo atrás, tá? Mas já era um momento onde já tinha uma visibilidade muito melhor do que quando eu comecei lá atrás. Já era um momento já interessantíssimo pro futebol feminino, né? Estavam começando outra forma de ganhar dinheiro sem ser pelo clube, enfim, mas muito diferente de hoje, graças a Deus, né? Então, essa minha terceira cirurgia foi marcante, determinante para eu priorizar a faculdade, né? Terminar a faculdade e vir para São Paulo jogar no Corinthians para fazer essa transição de carreira. Porque em Santos eu tinha ali um mercado, mas não era aquilo que eu queria. Eu queria vir para São Paulo porque eu sabia que tudo aqui poderia acontecer, né? E foi quando eu topei trocar pelo rival, que é o Corinthians. Eu jogava no Santos, já acabei encarando ali um monte de torcedor bravíssimo comigo, putos comigo. Mas é porque eu tinha um projeto na minha carreira, na minha vida, e sabia que em São Paulo poderia acontecer. Então eu vim pro meu último ano, que eu já sabia que seria meu último ano, mas também que seria uma transição de carreira. Aí eu tive alguns convites antes de ir pra Band, né? E até que quando a Band apareceu, eu tive que escolher entre continuar jogando ou fazer uma competição específica ali pela Band, porque era só aquela competição, eu não ia ser contratada nem nada. Mas sabia que era uma oportunidade, que eu já não estava feliz, já não estava jogando bem, estava fora de ritmo completamente, porque eu vinha de 2 anos parada, estava tudo muito complicado, muito difícil, mentalmente também para mim. E aí eu tive que falar com o Corinthians se eles me liberariam para fazer esse 1 mês de competição da seleção sub-20. Que, inclusive, tá jogando a seleção sub-20, né? 4 anos, exatamente 4 anos que eu estou aposentada e fiz essa migração. Bate bem na época mesmo. Olha, acabei de me tocar nisso. E aí o Corinthians falou que não podia, porque eu sou atleta, né? Eu ia perder um treino ou outro e tudo. Então eu tive que decidir escolher. E falei: então tudo bem, eu vou apostar aqui em 1 mês, que eu sei que isso pode ser uma coisa que vai ser o início de uma nova carreira. E tudo de boa, tudo tranquilo. O Corinthians eles foram maravilhosos comigo. Eu trabalhei lá também na TV Corinthians, né? E aí, 6 meses depois, a Band comprou o Campeonato Brasileiro e, de fato, me efetivou como jornalista da Band, né? Então, um primeiro passo ali, de fato, um primeiro de muitos passos, de fato, né? Para ter essa outra carreira. É muito legal te ouvir contando assim, porque eu também já vejo várias coisas aqui que eu quero perguntar também, porque, como você falou, né, às vezes o futebol feminino eu sempre gostei e eu ficava: pai, eu quero assistir, e às vezes meu pai: mas não tá passando em lugar nenhum, ou tá passando uma vez ou outra, e era muito difícil de acompanhar, e também da sua mudança, né, que você falou do Santos pro Corinthians, 2 torcidas ali também muito fortes, e é onde o futebol feminino é muito fomentado, né, e que bom que a gente tem esses 2 clubes também que apoiam muito, a Ferroviária também. São Paulo realmente ainda é esse foco, e eu espero que os outros também vão se espelhando, né? Porque é isso que a gente precisa. Mas até voltando nessa parte da questão da TV, da Band, das oportunidades, acho que muito corajosa, né? Você foi muito guerreira de apostar nisso. Que bom também, porque acho que você engrandece as transmissões, ter essa experiência, né? De uma atleta que já teve toda essa experiência, tá ali comentando, você traz um olhar muito especial, muito diferente.
E até queria saber, né, como que você vê, assim, porque agora você também não tá só nas transmissões de futebol feminino, né? Você acompanha tudo e tem que falar ali como é que tá a sua rotina, como é que você vê, tem uma virada de chave, não, agora eu vou estudar esse jogo aqui. O futebol feminino, como você já esteve, eu imagino que seja mais tranquilo, né? Mas como é que é comentar os dois? E aí era um outro passo na minha carreira, né? Porque todo mundo ainda me conhece muito com a Aline do futebol feminino, né? E eu queria ir pro masculino, né? Meu objetivo sempre foi falar de futebol, né? Ou seja, ficar no masculino e no feminino, o que aparecer, independente de gênero, né? E eu fiquei muito taxada sobre isso, né? Até que eu ia lá, conversava com o pessoal da Band e tal, vamos colocar e tudo. Demorou para acontecer, até que aconteceu no Back Band, né? Eu entraria em alguns momentos no Back Band para comentar o masculino, bem curto, rápido, né? Mas foi minha segunda experiência, porque eu já tinha feito o campeonato masculino sub-17 na Band, umas três jogos mais ou menos do masculino. E somente. Mas eu queria galgar também nesse universo, né? Porque a mulher pode falar do que ela quiser, independente do gênero, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ainda olham isso, né? De uma forma, não, é do futebol feminino. Então eu precisei também quebrar isso, né? Dentro da empresa, a empresa super solícita, foi lá, vamos pro back, me colocou no back. E aí, 2 anos só de feminino, e aí teve agora tive uma conversa com o Denis, que é o nosso diretor, né? Que a reunião que eu fui agora há pouco. Falei, Denis, eu quero ir. Ele falou, não, vamos, você manja, vamos. Aí abriu também lá o Band Esporte, que era no Bola Rolando. E realmente, o futebol feminino, pra mim, é mais fácil, óbvio, né? Eu nasci, cresci, amadureci. Eu me tornei uma outra mulher por causa do futebol feminino. As gerações mudaram. A minha geração hoje, a maioria não tá mais jogando, mas ainda tem uma jogadora ou outra. E você tem que acompanhar a evolução. Você acompanhar o Campeonato Sub-20, por exemplo, que tá acontecendo. Você tem que acompanhar jogadores que estão se destacando já numa equipe principal. Então, você tem que continuar acompanhando, mas é mais natural, é mais fácil, né? Agora, o masculino, não. São muitos jogadores. São muitos times. São muitas competições. E você tem que assistir tudo. Agora, a gente tá tendo a Libertadores, que é o Campeonato Brasileiro. Mas, sei lá, há um mês e meio atrás, era um monte de jogo junto. Você tem que acompanhar. Às vezes, você não tá na editora, na TV, mas tem que estar em casa, mudando de jogo. Tem jogo que você não consegue assistir, você vai ter que dar um jeito de assistir no outro dia. Então, é muito mais intenso, de fato, do que o feminino. Muito mais. Mas é um desafio. É desafiador. Algumas vezes eu fico assim, caramba, eu não vou dar conta. Por eu estar mais recente no masculino, eu tô muitas vezes com os comentaristas que já estão há anos, que conhecem coisas, e muitos são enciclopédia. O Bernardo é uma enciclopédia, por exemplo. Né? Eu falo, cara, eu preciso buscar isso, preciso buscar aquilo. Eu não posso ficar voando, porque eu tô passando a assistir agora, mais recente de 3 anos pra cá, e eu não lembro o campeonato tal, da época, enfim. Então, realmente, masculino é mais desafiador. Mas tem mais gente te assistindo e você recebe muito mais crítica, positiva, negativa, enfim. E você também tem que lidar com isso tudo, é uma novidade. No feminino ainda acontece, ainda é menos pior, mas ainda tem sempre alguém falando, ela comenta mal, ela é corintiana, ela é santista, ela é não sei o quê. Ou então mulher não sabe comentar, mulher não sabe narrar. Mas por ser um universo menor, é menor as críticas, né? E o masculino não, é um universo muito maior. E pra mim é bem mais desafiador do que o feminino. Imagino. Você falou uma coisa agora que tocou num ponto sensível para nós aqui, que é uma questão que a gente, como você pode imaginar, a gente cobre esportes femininos e a gente cobre muito de futebol. Então, em muitos momentos, a gente se coloca num papel questionador de perguntar, nossa, por que não dão a devida importância? Por que ainda existe muita desigualdade e tudo mais? E em muitos momentos, eu acho que as pessoas tentam colocar as mulheres em caixinhas. E em muitos momentos a gente ouve, por exemplo, o futebol feminino ele não é valorizado porque as mulheres não assistem. Vocês têm que pegar, comprar camisa, vocês têm que assistir, vocês têm que comprar, vocês têm que fazer. E eu sinto que em muitos momentos eles colocam a gente nessa caixinha de você é mulher, então você deve fazer os esportes femininos. Você é mulher, então você deve gostar mais do futebol feminino. E você falou isso, eu acho que é dever das pessoas, né, como um todo. E, né, você falou que gostaria de cobrir o futebol, e eu acho que é exatamente isso. Não, isso é uma coisa que infelizmente acontece não só no esporte ou no futebol, mas o patriarcado, infelizmente, ainda é muito forte, é enraizado, às vezes até por mulheres
mulheres mesmo, sabe? Até a mulher mesmo não compra a briga da outra mulher, porque, tipo, também tem todo aquele preconceito, aquele patriarcado já enraizado, é natural, né? Mas eu acho que a mulher, ela pode ser, de fato, o que ela quiser. Se ela quiser cobrir futebol feminino, basquete masculino, vôlei masculino, cara, não tem nada a ver com gênero, de fato, qualidade, né? A pessoa mandar bem em relação a isso. O problema é que, infelizmente, a gente realmente sai atrás, ainda, a gente sai atrás, né? Na verdade, desse patriarcado. Com certeza. Exatamente, é o mandar bem. Já juntando nesse mandar bem, a gente queria saber como é que foi a experiência. Você agora fez a cobertura da Copa América e da Copa América Feminina, e a gente gostaria de saber como foi essa experiência, assim, do outro lado dessa vez. Você tem um título de Copa América. Como foi dessa vez da cabine, dessa vez em específico? Ai, cara, foi emocionante, assim. Foi emocionante porque a Aline, jornalista, nunca tinha cobrido, de fato, né, uma competição in loco, né, de ir para outro país e cobrir. E, ao mesmo tempo, a Aline, ex-jogadora, nunca imaginou também estar dessa forma do outro lado. E assim, para mim era novidade, então eu aprendi diariamente como fazer, apesar de já estar há 4 anos, né, na profissão e tudo, também é uma novidade, é emocionante, é muito legal você encontrar outros jornalistas da Globo, do SBT que estavam ali, por exemplo, cobrindo, trocar ideia e ver como que é isso, porque todo mundo só olha as jogadoras ali, mas ninguém sabe o que acontece aqui atrás, né? E aí existe muito papo, muita conexão, troca de informação, né, com a Cíntia, por exemplo, que é da Globo, com a Fernanda, que era do SBT, que eram as 2 emissoras que estavam cobrindo. E isso é uma coisa que dá um frio na barriga, que eu não tinha vivenciado ainda, não tinha conhecido esse lado do jornalismo. Para mim foi incrível, sabe? Eu agradeci muito a Betson, porque eu fui patrocinada pela Betson para ir ali, e me deixou super à vontade para fazer as coisas, para fazer conteúdo. O conteúdo, para mim, é mais fácil, é natural, né? Por conhecer bastante ali as atletas, conseguir. Eu nunca tinha ido numa zona mista, né? Porque eu sou mais comentarista de ficar ali dentro do estúdio, ficar na cabine e tudo. Eu nunca tinha feito, de fato. Então, para mim, foi emocionante, muito por ter visto como que é ser jornalista mesmo, né? Ter esse contato com jogadoras, ter contato com outras pessoas que são jornalistas, né? Estar atenta ali com o jogo. E emocionante para a Aline, ex-jogadora, ser ex-jogadora, estar cobrindo a Copa do Mundo. Então, para mim, foi, com certeza, uma experiência incrível, 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 de dar frio na barriga, que eu quero repetir. Ai, que bacana. E até já seguindo, né, essa mesma linha, queria perguntar o que você achou, né? E principalmente o que você vem achando do trabalho da Pia. A seleção passa por uma renovação. Muitas vezes ela é criticada, né, por isso, pelas mudanças que vem fazendo, pelas escolhas. Muitas vezes tem que optar, né, por levar uma jogadora mais velha ou não. E isso pesa muito, principalmente aqui no Brasil, porque a gente demorou a fazer esse processo e aí deixar algumas de lado. A gente sabe que impacta principalmente quem tá ali assistindo e gosta da jogadora. Como é que você tá vendo isso? E como é que foi também, né, vendo ali o título, a final, né, foi mais disputada, a Colômbia também apresentou um ótimo futebol, como é que foi? Vou tentar ser rápida, tá, gente, para não enrolar muito. O papel da Pia é muito difícil, né? Infelizmente, é necessário ter a mudança de ciclo, né? E começa numa Copa América, começou, né, numa Olimpíada, na verdade, quando ela acabou barrando grandes nomes como a Cristiane. Eu entendo a Pia, mas acho que a Cristiane ainda tinha uma oportunidade de finalizar a carreira dela na seleção naquele momento ali. Então, o papel da Pia é muito difícil, é muito complicado, por ela não só ter que barrar, mas fazer um novo ciclo, ensinar certas coisas que essa base não teve. A minha geração não teve essa base, essa geração que está lá também não teve ainda uma base ok, necessária. Na sua pergunta foi muito feliz quando fala que a gente demorou para renovar, a gente não conseguiu trabalhar de forma para que isso acontecesse de uma forma muito natural. Eu realmente não estou vendo uma seleção que dá brilho nos olhos, na verdade tem muito tempo que a gente não vê, né? Acho que a seleção já evoluiu defensivamente, mas ofensivamente falta muita coisa. A intensidade é muito clara. Quando a gente fala de intensidade, eu não falo só apenas de correr, eu falo da intensidade de dar um passe, da intensidade de você perder e já pressionar, de ter a leitura de dar um passe já ali na frente. A intensidade engloba tudo isso. E a gente realmente não tem, a gente tem um gap nisso muito grande, porque a gente não deu uma continuidade natural dessa renovação de ciclo, né, de investir. Essa seleção que a gente está vendo jogar na Sub-20, eu confesso que eu olho com bons olhos, por exemplo, porque já tem um trabalho já de 2, 3 anos, uma coisa legal,
Mas mesmo assim, a seleção de sub-20 tem uma base que ainda é diferente das espanholas, das americanas, entendeu? Então, mesmo assim, ainda tem uma certa diferença. Então, eu vejo assim, o trabalho da Pia é muito difícil, muito complicado. Eu vejo uma seleção que talvez dê futuro a longo prazo, a médio prazo. Eu acho que a Pia faz mais escolhas durante o jogo, porque eu não vejo mudanças, eu não vejo diferença, não vejo outras alternativas em si, mas ela é uma treinadora muito experiente, né, que tem medalhas olímpicas. Ela é essencial para a seleção brasileira, só não sei se ali próximo, né? Eu acho que ela por trás seria essencial mesmo, né? Ela por trás que eu falo, lidando, né, com toda a situação. Mas é um trabalho muito difícil dela, tá? Apesar de não ser um momento bom da seleção, eu acho que é natural. É natural. Eu acho que tem que ter paciência, tem que esperar o fim do ciclo, sim, porque o papel dela é muito difícil. É muito difícil, né? Tudo pela, na verdade, o gap que nós temos, né? De ciclo, né? De geração. Um problema que não é da Pia. Ela tenta arrumar, solucionar. Até melhor em muitos pontos, mas não é dela. Você toca nos pontos, você tocou num ponto agora que a gente já teve pessoas aqui de muitas modalidades do esporte, várias modalidades, que é a paciência, né? Realmente, a renovação, ela leva tempo. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem que esperar os ciclos se finalizarem e outros ciclos serem abertos. Você tem toda a razão em relação a isso. Agora, voltando para você e voltando assim no passado, fazendo uma retrospectiva das coisas que você já passou até agora, olhando para o passado, qual o saldo de sentimento que você tem assim acerca das suas conquistas? E existe algum momento que você guarda com mais carinho, que você acha que foi o ápice assim das suas realizações? Cara, eu olho para trás, eu sinto muito orgulho, assim, porque como tudo aconteceu desde a minha infância, depois do divisor de águas, que foi ir para um hotel e Deus falar, olha, aqui tem a seleção feminina, eu trocar toda a condição de vida que eu tinha para se aventurar no futebol feminino. Eu tinha uma casa gigante, eu tinha secretárias trabalhando e de repente eu tinha que lavar minha roupa, tinha que comer coisas que eu não comia, tive que dividir minhas coisas com outras pessoas. O futebol feminino me tornou uma mulher muito melhor. Para mim foi a maior escola da minha vida, foi vivenciar o futebol feminino com pessoas, com mulheres, com homens que têm uma educação completamente diferente, né, que têm experiências completamente diferentes. Então eu olho para trás e até hoje eu falo que o futebol feminino me moldou. Se eu não tivesse entrado nisso, se eu continuasse só sendo a filha da Sueli, do Gastão e Macapá, eu acho que seria uma outra Aline. E hoje me vejo como alguém muito melhor, muito melhor. E ainda tenho muitos passos ainda a percorrer. Mas eu tenho muito orgulho da minha trajetória. Obviamente que eu sinto que faltou uma Olimpíada. Meu sonho sempre foi ir para a Olimpíada e eu não consegui ir. Consegui ir para o Mundial. Então faltou isso aí. Tenho outros passos, né? Penso ainda em falar cada vez mais do futebol masculino e que nós, mulheres, sejamos cada vez mais reconhecidas no universo natural, que é falar de futebol, obviamente. Eu acho que é isso. E um momento marcante, eu acho que dentro de campo, eu acho que o meu auge foi no Centro Olímpico. O Arthur Elias, que hoje é do Corinthians, ele conseguiu tirar o melhor da Aline. Para mim, minha melhor atuação foi com o Arthur lá no Centro Olímpico. E outro momento marcante foi quando o Santos não era nada, era zebra, ganhou do Botucatu na época. E, inclusive, fiz um gol na final. E a partir dali foi quando o Santos masculino começou a abrir as portas para as sereias da Vila, para o futebol feminino, e abraçou a modalidade, né, para ter uma trajetória aí. Então, acho que esses dois momentos, o início das sereias, né, como um divisor de água mesmo, uma conquista absurda, que era a zebra e de repente ganhar o favorito, que era o Botucatu, né? E foi o meu melhor momento no Centro Olímpico com o Arthur. Vou para a última agora, então, que é qual foi o maior desafio, assim, da sua carreira. E aí fica à vontade para escolher ou duas, né, até o momento também com o jornalismo e uma como atleta, mas acredito que como atleta você até citou alguns exemplos, né, das lesões e tudo mais, mas qual que foi esse momento que te marca, assim, de desafio de mudança de carreira? Não tem como não falar, né, do maior desafio, que foi essa minha terceira lesão. Foi um momento onde eu fiquei muito mal, né, de saúde mental mesmo. Foi muito difícil, eu fiquei 3 meses, só chorava, eu
vivia na fisioterapia, e no momento que eu não estava na fisioterapia, eu fechava as cortinas, eu dormia. Foi péssimo, foi... E olha que eu tive 2 antes, tá, gente? E eu soube lidar, mas a terceira, que foi colada com a segunda, foi muito complicado, muito difícil. Eu fiquei muito mal mesmo. Então foi muito desafiador até eu conseguir colocar tudo pra fora, né? Chorar tudo que eu tinha pra chorar com a minha namorada na época. Então foi muito difícil, assim. E aí foi quando eu falei, bom, agora eu acho que eu tenho que ter outro objetivo, que é a minha faculdade, é começar a fazer uma transição de carreira. Então eu ficava ali no futebol e pensando no que eu faria. E também quando, de fato, eu cheguei no Corinthians, acho que foi um desafio muito grande, porque eu vinha por esses 2 anos paradas, o Arthur já tinha uma equipe campeã, né? E eu tinha eu fui chamada, né, entre aspas, para ser titular da equipe, e eu não conseguia, de fato, render, eu não conseguia jogar o futebol que eu jogava, não conseguia ter Foi irreconhecível, então foi um momento muito complicado, assim, para mim, né? Eu já não estava mais com vontade de ir para os treinos, já não estava mais com vontade de viajar. Eu sempre fui muito apaixonada pela rotina do futebol, muito apaixonada. Sempre treinei mais do que eu treinava nos clubes, sempre treinava à tarde. E de repente eu me vi melancólica novamente com toda essa dificuldade de voltar a ser a jogadora que eu era. Passei a beber mais do que eu já bebia. Então, acho que esses 2 foram os maiores desafios que eu tive mesmo, que foi essa lesão, e depois disso também tentar voltar a ser a jogadora que eu era antes, e que de fato eu não consegui. Eu não consegui ser, e por isso que eu acabei interrompendo ali. Eu já ia parar no final do ano, resolvi parar em agosto, porque a Band apareceu com essa oportunidade. Mas foi um ano muito difícil também para mim. Eu acho que esses 2 anos foram os últimos anos muito marcantes. Eu acho que foi 2017 e 2018. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Mas que bom que o jornalismo apareceu, né? Um pouco, né, nesse momento, assim. E que hoje em dia também você acaba conseguindo vivenciar alguns momentos, como foi nessa Copa América, de você ir, de ter essa experiência, claro, do outro lado, mas acho que de certa forma também deve te deixar orgulhosa, porque eu acho que todo mundo que tá acompanhando os esportes femininos, ainda mais, né? A gente fica, nossa, cara, que bom que a gente tá evoluindo em tal ponto. É claro que a gente ainda tem que ser bem crítica em algumas coisas, a gente consegue ver que precisa melhorar, mas dá muita alegria quando, pelo menos isso daqui a gente conseguiu, né? Como foi, por exemplo, a Copa América. A gente precisava ganhar, era o primeiro título importante da Pia. Você estava lá cobrindo também, então acho que isso é uma história assim que fica, né? Muito, muito bacana. Mas agora, quer completar? Só dizer uma coisa, assim, ainda tem poucas mulheres na TV, né? Mas a gente vê uma Renata das Vibradoras mandando muito bem, né? A gente vê a Ana Thaís também, que é referência, que tá ali na Globo, na TV aberta, a Renata, a Isa da Band, né? A Milene, que sempre falou de futebol. Aí tem a Mari Pereira na ESPN, tem as comentaristas de arbitragem. Ainda são poucas? São poucas. Ainda faltam negras também, que aí, tipo, já é outro, né? Mas realmente é um momento onde as mulheres estão cada vez mais, né, tendo de fato o espaço. Então a gente olha para trás e fala, é isso, né? A gente está aqui para trazer outras, para trazer mais mulheres, de fato, para abrir o caminho para as outras que estão vindo aí. É isso, acho que você encerrou muito bem, assim. E a gente está aqui também tentando fazer isso, né? Sempre trazendo mais pra gente debater, trazer essa conversa mesmo, que eu acho muito saudável. Daqui a pouco a gente vai ter um estúdio também, então vamos te convidar para estar ali de novo, presencial, aí em São Paulo. A gente vai sempre manter esse contato. Mas agora, vou passar pro ping-pong, aquelas perguntinhas rápidas, tem só algumas. Então vou começar, que é uma atleta que vem na sua cabeça. Uma atleta? Aline Pellegrino. Um esporte, sem ser o futebol. Basquete. Seu maior sonho? Cobrir uma Copa do Mundo em loco. Uma curiosidade sobre você. Pode ser qualquer coisa engraçada no seu dia a dia. Meu intestino funciona perfeitamente assim que eu acordo. Ótimo. Sim. Sua maior conquista? Minha maior conquista... minha família. Seu lugar favorito, assim, no mundo? Minha casa. Melhor memória no esporte? Nossa, melhor memória no esporte. Putz, é difícil porque tem muitas. Essas eu já falei pra vocês que foram marcantes, né? Eu comemorando o gol. Eu acho que eu posso acrescentar, então,
No esporte como atleta ou... Pode, você que sabe. Como você preferir. Então não, eu vou com a Copa do Mundo de 94 e meu irmão, ele sendo Romário e eu sendo Bebeto e a gente fazendo isso. Acho que essa é uma que fica marcada. Foi uma ótima escolha. Agora, acho que você vai até repetir a resposta, mas no esporte, quem você acha que foi a pessoa mais importante para sua carreira? Ah, meu pai e minha mãe. Sim, por tudo que você contou pra gente, né, não tem como ser diferente. Não dá nem pra ser um, tem que ser os dois. Sem E dúvida. bom, pra gente fechar agora a nossa pergunta final, né? Porque a gente tá aqui, né, com uma mulher que inspira muito, que é a Aline, mas quem é uma mulher que inspira pra você no mundo, assim, no mundo do esporte? Agora talvez vamos mudar, né, a pergunta pra não ser suas referências familiares, uma mulher que você tem como referência, assim. Cara, tem muitas mulheres que eu admiro, assim. Eu acho que eu nunca tinha falado sobre. Coloco a Cristiane. Eu acho que. Eu até vi um comentário seu na foto dela, eu acho que foi isso, no Instagram, né? Porque ela deu a cara ali depois desse Brasileirão e tudo Sim. mais, e né, sempre chamou responsabilidade. Acho que é muito importante, né? Pro nosso futebol feminino como um todo. Fora que ela é recordista, né? Ela é uma grande atleta. Então ela não é só dentro de campo, acho que ela é uma referência fora também. Não, perfeito, Aline. E agora, só pra fechar também, queria que você deixasse um recadinho final pra meninas, mulheres que estão acompanhando a gente, que te assistem também, que vêm como referência, né? Porque isso faltava muito. Agora a gente pode ali ver futebol na TV, ver futebol feminino e ouvir mulheres, né? Então eu queria que você deixasse esse recado final. Meninas, que vocês acreditem, que vocês busquem, que vocês trabalhem, que vocês estudem muito o que vocês querem ser. Eu acho que as oportunidades, quando acontecem, a gente tem que agarrar de qualquer forma, porque a gente nasceu. Quando você sentir que você nasceu para isso, nasceu para ser jogadora, para ser jornalista, para ser cantora, para ser o que você quiser ser, acredite, estude, foque nisso. A gente tem uma luta aí muito grande, que é nós mulheres, né? Temos empatias entre nós mulheres, mas no fundo, a gente tem que ser muito boa. Muito boa. Acreditem, estudem, façam, corram atrás, porque quando surgir a oportunidade, abraça aí, ó, só correr pro abraço. Aline, muito obrigada pela sua participação, foi uma honra ter você aqui com a gente e te convido por mais depois. Beijo, meninas, parabéns pelo trabalho de vocês, é incrível, já são referências, não tenho dúvida disso, e vocês estão muito parabéns com o conteúdo que vocês estão fazendo.